Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossas aulas. Essa semana vamos falar um pouquinho sobre embargos de terceiros no processo do trabalho. Lembrando que na semana passada falamos da questão dos embargos à execução, né? Falei com vocês todas as modalidades de execução trabalhista, falei de alguns procedimentos específicos de execução, falamos algumas peculiaridades do processo de execução e vamos dando continuidade aí nesse tema importantíssimo com uma peça que é dentro do processo de execução também, porém aquela peça onde um terceiro é afetado no processo de execução. Tivemos aqui então a possibilidade na aula de hoje passar para vocês algumas considerações sobre os embargos de terceiro no processo do trabalho. Legitimidade para a propositura dessa peça, todo terceiro proprietário ou apenas o possuidor do bem. Então sempre que alguém que não fez parte ao processo, que não fez parte ali de vem responder com o bem seu, né, na condição de terceiro, ele vai ter que se opor a essa constrição, se opor a essa penhora, né, e levar para o juiz a sua fundamentação jurídica adequada, dizendo, olha, eu não sou responsável, essa dívida não é minha, né, e tem a peça própria, o instituto próprio, que denominamos de embargos de terceiro. Quem pode ser terceiro? Gente, várias pessoas, né? Pode ser terceiro, por exemplo, um ex-sócio da empresa, pode ser terceiro, por exemplo, o cônjuge afetado, por exemplo, num patrimônio comum do casal, teve a sua parte afetada em virtude de um débito do seu marido, da sua esposa. Pode ser terceiro também alguém que teve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e não fez parte desse procedimento de desconsideração ou não fez parte do polo. Podemos ter como terceiro também o ex-sócio, né, o sócio retirante. Então são inúmeras as possibilidades onde um terceiro que não fez parte da lide venha responder com o seu patrimônio e ele se insurge juridicamente mediante a propositura dos embargos de terceiro. O prazo, gente, lembra que o prazo dos embargos de terceiros, né, é até 5 dias depois da arrematação, adjudicação ou remissão do bem, mas sempre antes da assinatura da carta. Mas normalmente tomando conhecimento da penhora, imediatamente a parte vai lá, ingressa com os embargos de terceiros para levar ao juízo essa discussão, para não ter o risco de ter seu bem adjudicado, seu bem leiloado e por aí vai. A distribuição desses embargos, tá? Lembra, a distribuição vai ser sempre por dependência ao processo principal. Vamos distribuir os embargos de terceiros sempre por dependência à reclamação trabalhista originária. Exemplo, se o processo tramita aqui na primeira vara do trabalho de Santos, a execução está sendo realizada na primeira vara do trabalho de Santos, o juízo da primeira vara do trabalho de Santos vai lá e penhora um bem de terceiro. É esse mesmo juízo que determinou a penhora quem vai julgar os embargos de terceiro. Então os embargos de terceiro serão distribuídos por dependência ao processo principal onde está correndo a execução. Aí nos casos de carta precatória, olha, o bem está em outra cidade, teve o bem penhorado mediante a distribuição de carta precatória. Lembra, nos casos de carta precatória, os embargos serão distribuídos no juízo deprecado, porém, quem irá julgá-los como regra é o juízo deprecante, tá? Lembra? Então, nos casos assim, o juízo deprecado, exemplo, temos uma ação trabalhista aqui em Santos, tá? E expediu uma precatória no Guarujá para penhorar um imóvel lá no Guarujá. Os embargos serão propostos lá, tá? E o juízo deprecante aqui, quem faz a ação principal, né? Aqui na Vara do Trabalho de Santos, que irá julgar esses embargos. Salvo, é claro, que se for algum problema com referência à matrícula do imóvel, que daí tem que ser julgado lá na cidade do cartório, mas normalmente, lembra, embargos são distribuídos pelo juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante. Tudo bem? Feitas essas pequenas considerações, lembrando tudo que falamos na aula passada também, que tem aqui viabilidade nos embargos de terceiros, vamos ao probleminha sugerido para essa semana, para depois a gente falar um pouquinho da peça em si e do gabarito também. O problema fala o seguinte, gente, peço licença para a leitura. Apreciados os embargos de execução, foram acolhidos aos 13 de fevereiro de 2019, com publicação no Diário Eletrônico, no mesmo dia. Considerando não mais possível a penhora do imóvel, o advogado do exequente indicou um veículo da marca Honda por entender ocorrido fraude execução, por haver o ex-sócio vendido o veículo em 2017. A venda operou-se junto à concessionária em agosto de 2017. Em setembro de 2017, o veículo foi vendido ao senhor Vanderlei dos Santos, operada a transferência junto ao órgão competente.
Continua o problema. O juiz substituto da primeira vara do trabalho da Itapecerica da Serra determinou a penhora do veículo aos 15 de julho de 2019. A reclamatória trabalhista foi distribuída em 31/12 de 2018. O valor do veículo é de 27 mil. Como advogado do atual proprietário, interpõe a medida cabível. Então, basicamente, gente, o problema fala o quê? Olha, nós tínhamos uma ação em andamento, foi lá, penhoraram bem, a parte que respondeu a ação entrou com embargos à execução e foi acolhida, o bem foi liberado. Daí veio o credor e falou assim, olha, mas peraí, tem um ex-sócio aqui que vendeu um veículo em 2017 e houve fraude de execução. Ele sabia eventualmente que a empresa podia ter passivos e vendeu esse veículo. Só que a reclamatória trabalhista só foi proposta em 2018, ou seja, em tese o ex-sócio está de boa fé. E ele, como ex-sócio da empresa, vai responder de que forma? Tá? Então o que nós temos que tomar cuidado aqui? Primeiro, deixar claro a condição de ex-sócio como terceiro alíde. Ele não participou do processo, está tendo um bem seu penhorado, que é o seu veículo. Então aqui pelo problema, a gente vai ter que fazer o quê? Olha, vamos ter que entrar com embargos de terceiros aonde? Para onde vamos endereçar esses embargos? Na vara do trabalho de Itapecerica da Serra, que é onde está a reclamatória trabalhista. Lembrando que a distribuição aqui é por dependência, nos termos do artigo 676 do CPC. Então endereça a vara de Itapecerica da Serra, temos que colocar lá, junto com o número do processo, distribuição por dependência. E no finalzinho, é saudável também colocar um requerimento específico de distribuição por dependência. Normalmente esse requerimento faz parte de gabarito de concursos públicos e exame de ordem. Então não esqueçam do requerimento da distribuição por dependência. Peça depois padrão. Nome do executado, coloca o verbo adequado lá, né? Opor, alguns utilizam-se o verbo apresentar, também não está errado. Nos termos do artigo 674 e seguintes, tá? Aplicados de forma subsidiária, que é o processo trabalhista, nos termos do artigo 769 da CLT, que permite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Lembra, gente? Coloca aqui a reclamação, os embargos de terceiros opostos em face de quem, né? Joga aqui o nome do exequente, aqui o nome do reclamante, denominando sempre as partes aqui, embargante e embargado, embargante e embargado. Até aqui, lembra muito os embargos de execução que fizemos na semana passada. A nossa peça em si, primeira coisa, cria lá um parágrafozinho falando sobre inconformismo com a penhora. Vamos falar aqui sobre o inconformismo do embargante com a penhora do seu veículo, em virtude dele ser terceiro no processo. Fundamentação jurídica adequada, gente. Lembra? A gente tem que destacar aqui a questão da apreensão judicial prevista no artigo 674 do Código de Processo Civil. Temos que destacar também, vai constar do gabarito, a questão da ilegitimidade de parte do terceiro a responder, né? Olha, eu não sou a parte que deve responder essa ação, e também a responsabilidade do ex-sócio. Lembrando que a responsabilidade do ex-sócio, ela com a reforma trabalhista foi alterada, né? A CLT sofreu modificação no artigo 10 da CLT, letra A maiúscula, fala como responde o ex-sócio. Basicamente, gente, já falamos em outras aulas, mas lembra que o ex-sócio vai responder de que forma? Sempre aqui de forma subsidiária, né? Solidária apenas se ficar caracterizada fraude na transferência da aquisição da empresa, para lesar terceiros, que não é o caso do nosso problema. Lembra que ele vai responder sempre apenas pelo prazo de 2 anos após a averbação no seu contrato social. E lembra também que vai responder sempre por quê? Apenas pelo período que ele figurou na sociedade e não pelo período total daquele contrato de trabalho. Então vai responder apenas pelo período que ele teve aqui, né, o benefício da prestação do serviço. Feitas essas considerações, vamos ter que adequar aqui a responsabilidade do ex-sócio nos termos do artigo 10 da CLT, letra A maiúscula, no nosso caso concreto. E vamos falar também da impossibilidade de penhora nesse caso. Fundamentação legal. Olha, temos aqui o direito de propriedade garantido na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Lá o artigo 5º, inciso 22, fala também sobre o direito de propriedade. E também falar um pouquinho na nossa fundamentação jurídica, o confronto à coisa julgada e seus limites, também com previsão lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal,
e artigo 503 e 506 do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente à Justiça do Trabalho. Então, até esse momento, vamos denominar nosso inconformismo, fazer um breve relato do problema, sempre denominando as partes nessa peça, embargante e embargado, e a fundamentação jurídica, apreensão judicial nos termos do artigo 674 do CPC, ilegitimidade de parte, responsabilidade do ex-sócio nos termos do artigo 10 da CLT, letra A maiúscula, e também o direito de propriedade e a coisa julgada previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Feito aqui essas considerações jurídicas, vamos para a nossa peça, o quê? Vamos ao pedido. O que nós vamos pedir aqui nos embargos de terceiros? Olha, gente, o que vamos pedir? O que pedimos no embargo de execução, só que aqui na qualidade de terceiro. Nós vamos pedir aqui nos embargos de terceiro o quê? A liberação da constrição, né? A liberação da penhora, a liberação do veículo, né? E a procedência, é claro, dos embargos. Então feito aqui o pedido de procedência dos embargos com liberação da penhora, que no caso é um veículo, vamos aos requerimentos finais. Requerimento simples, notificação para a parte contrária se manifestar, procedência com todos os consectários legais, né? Aqui, honorários advocatícios, eventuais custas processuais na forma da lei. E lembra também requerimento de provas. Vamos protestar por todas as provas em direito admitidas. Lembrando, né, que na propositura dos embargos já devemos vir com todas as provas que temos pertinentes àquela situação concreta. Não se esqueçam, gente, aqui nos requerimentos finais, de também colocar aquele requerimento de distribuição por dependência que eu falei no início do nosso bate-papo de hoje. Saudável também colocar o requerimento aqui nos requerimentos finais de distribuição por dependência, que lá, após o endereçamento, já colocamos lá o número do processo, distribuição por dependência, número. Finalizamos a nossa peça? Não. Lembra aqui que os embargos de terceiros, nós teremos aqui também que dar o valor da causa aos embargos, valor sempre do bem penhorado, no caso R$27 mil, o valor do veículo. E podemos então fechar o nosso caso, a nossa peça de hoje. Então lembra lá, valor da causa e fechamento final. No mais, gente, é uma peça simples, uma situação bastante concreta, bastante usual e típica do processo trabalhista, os embargos de terceiros, inúmeras possibilidades à propositura dessa medida. Dei alguns exemplos, alguns casos no início do nosso bate-papo, mas fica aqui essas ressalvas. Lembra, gente, que como é um caso novo, como é uma peça nova, um terceiro que não fez parte da lide, lembra da qualificação do terceiro também no início lá dos nossos embargos, porque ele não foi qualificado ainda, coloca o endereço do advogado para receber as notificações, né? Qualificação normal que já passamos para vocês todos em outras oportunidades. No mais, continuamos aqui à disposição para dúvidas e esclarecimentos, não apenas no Moodle, nas nossas redes sociais, grupos de WhatsApp. Espero que estejam todos muito bem de saúde. Cuidem-se, não apenas de si, também de todos os familiares. Fiquem com Deus, um beijo enorme e até semana que vem, se Deus quiser. Beijão, galera, se cuidem.